A produção de ferro-gusa no Maranhão está em crise. Das 7 empresas do setor que operavam no estado, apenas 2 estão se mantendo em funcionamento: a Viena e a Gusa Nordeste. As empresas de ferro-gusa começaram a se instalar no Maranhão na década de 70, mas tiveram sua fase áurea entre os anos de 2005 e 2006, quando chegaram a ter cerca de 7.500 trabalhadores ocupados. Hoje, são apenas 900 empregados. O Mesa Redonda está no ar. A indústria de ferro-gusa faz parte de uma cadeia produtiva que, além dos empregos diretos, mantém outros indiretos na produção de carvão, no setor de transporte, nas empresas de limpeza e conservação, além de empresas de segurança. Com a crise no setor, além do fechamento de 6.600 postos de trabalho, milhares de empregos indiretos deixaram de existir. A calamidade se instalou entre os trabalhadores de Macabeira, Pindaré-Mirim, mas especialmente de Açailândia, onde funcionavam 5 das 7 empresas do setor. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Cláudio Azevedo, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro-Gusa do Maranhão e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado, José Maria Araújo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís, e Sérgio Vieira, deputado estadual pelo PEN. Cláudio, o diagnóstico que eu fiz aí do setor está correto? Correto. Eu gostaria de fazer apenas um breve histórico, como foi colocado. Na década de 70, Luiz Pedro, antes eu quero agradecer também o deputado, agradecer aqui essa oportunidade que vocês nos concedem, ao mesmo tempo parabenizar o deputado Sérgio Vieira por instalação da comissão, uma comissão na Assembleia que está tratando da crise do setor siderúrgico. E o nosso companheiro também, Zé Maria, que está aqui presente. Voltando ao assunto, nós tivemos aí um grande incentivo para a instalação dessas empresas no Maranhão na década de 70. Quando descobriu-se então Carajás, a Vale do Rio Doce, que era uma estatal à época, não tinha o que fazer com esse minério, porque não existia a China ainda, não se falava em China, né? Incentivou ali a instalação, ao longo de ferrovia Carajás, a instalação de siderúrgicas. No Pará foram 9 siderúrgicas instaladas, Marabá e naquela região toda, e no Maranhão 7. Né? Isso houve incentivos da Vale, preço de minério mais reduzido, nós tivemos incentivos também de projetos da área da Sudene na época, algumas empresas ainda captaram recursos da Sudam e Sudene, do Pará, Sudam e Sudene, de modo que nós instalamos aqui um grande parque siderúrgico do Maranhão ao longo da ferrovia de Carajás. Procede. E hoje nós estamos, como foi já aqui colocado por você, nós estamos apenas com 2 siderúrgicas em funcionamento. As do Pará fecharam todas as 9. As 9 siderúrgicas do Marabá. E aqui no Maranhão nós estamos trabalhando com apenas 2 siderúrgicas no município de Açailândia, aqui terra do nosso deputado Sérgio Vieira, trabalhando de uma maneira, até dizer assim, heróica, né? Sobrevivendo a essa crise que abalou o setor desde de 2008, né? Essa crise não é tão recente, ela vem de 2008 com aquela crise norte-americana, daquela quebra dos bancos Lehman Brothers, aquela coisa toda, a crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que afetou o Gusa, porque o nosso mercado é os Estados Unidos. O mercado do setor produtivo de Gusa, a gente chama Sistema Norte, aqui, pelo Porto do Itaqui, diferentemente do Sul-Sudeste, que tem um mercado interno, lá em Minas, atende ali indústria automobilística, outras empresas, o nosso mercado aqui é o mercado norte-americano, né? Quando não alguma coisa para a Europa, mas basicamente o mercado norte-americano. Em 2008, com a crise que houve, se instalou-se nos Estados Unidos, entrou o presidente Obama, tomou algumas medidas ali que, de certa forma, melhorou um pouco, né? Porque o Gusa nos Estados Unidos, ele compete com o preço da sucata de ferro, né? Da sucata de ferro. Quem dita o preço para nós, normalmente é a sucata nos Estados Unidos, né? Nós competimos com o preço da sucata de ferro. E acho que é importante até dizer para o nosso telespectador, o que é, a pessoa que está nos assistindo, o que é ferro-gusa, né? Ferro-gusa é um processo onde nós recebemos minério de ferro de Carajás, colocamos no alto forno com carvão e ali a gente
purifica, tira as impurezas do minério de ferro e fica uma carga metálica, um ferro puro de qualidade. Esse ferro puro de qualidade, com alto teor de ferro, nós exportamos para os Estados Unidos, que utilizam lá na produção de tudo, de geladeira, de tudo que você pensar em aço, na indústria automobilística. Mas eles usam a sucata também, só que na sucata você tem muitas impurezas na sucata, você tem tinta, você tem tudo, né? Então, para você produzir um aço de qualidade, você tem que colocar esse gusa produzido aqui no Maranhão, no Pará e principalmente no Maranhão, para melhorar a qualidade do aço. Então, esse é o nosso, nós trabalhamos dessa forma, né? Com essa crise advinda do setor, em 2008, o setor veio aqui, o companheiro Zé Maria testemunha disso, uma época estava bem, daqui a pouco estava ruim, e por último agora, houve assim uma competição muito forte do gusa produzido na Rússia e na Ucrânia, com custo baixíssimo, né? Porque aqui, dadas as exigências que nós temos, ambientais, de ter que ter floresta de eucalipto, para se plantar floresta, você tem que adquirir uma área, adquirir uma fazenda. Além de você adquirir a fazenda, mobilizar, você tem que mobilizar também no plantio de floresta, né? Essa floresta demora 6, 7 anos para ser cortada, depois transformar em carvão. Então tudo isso tem um custo. Já o russo não tem esse custo, porque ele utiliza o carvão, o coque, o carvão mineral, né? Vai lá, escava e utiliza esse carvão. Fora isso, nós temos aqui o custo Brasil, que é altíssimo. E a gente fica assim até assustado com com esse tamanho desse custo Brasil que incide sobre nós, né? Desde as questões, como disse, questões ambientais, você tem a questão tributária, você tem a questão trabalhista, você tem tudo isso aí que nos tira a competitividade de competir com esse gusa produzido na Rússia, que hoje está nos tirando esses clientes, para mim já tirou grande parte dos clientes no mercado norte-americano. Então é uma situação muito difícil. Você ter que produzir e competir. A Rússia não tem esse custo Brasil. Nós temos os maiores custos, a gente pode se ter ideia, na questão tributária. É uma carga tributária de PIS, CONFIS, tudo sendo do mercado exportador. Na questão trabalhista, nós temos aqui uma CLT e as súmulas do TST muito rígidas e de proteção ao nosso trabalhador. Está dito aí já, inclusive, você tem acompanhado na mídia, a necessidade do Brasil executar uma reforma trabalhista. Haja vista que nós tivemos aqui no Brasil, nós não estamos conseguindo hoje trazer indústrias para o Brasil, grandes indústrias do Brasil, justamente uma das questões é a questão trabalhista, né? Uma das questões é a questão trabalhista. Não é o grande empecilho que a gente vê hoje, tem discutido muito isso lá em Brasília, não é muita questão ambiental para se trazer, para se atrair indústria para o Brasil, como aqui para o Maranhão, por exemplo. Você tem um porto como esse aqui, que é um porto fantástico, e você praticamente não vê nenhuma indústria aqui instalada, né? Multinacionais você não vê instalado aqui, ou embacadeira, em que quer que seja. Por quê? Porque eles analisam muito a questão do custo trabalhista, né? Esperando talvez essa reforma trabalhista aí, talvez tirada pelo governo, que não vai tirar direito nenhum do trabalhador, apenas vai facilitar a negociação entre patrões e empregados, né? Vai facilitar muito aí você poder admitir um funcionário, né? Então é importante isso aí, que o Brasil, que a gente caminhe nisso. Mas voltando para o setor do gusa, nós estamos trabalhando em Açailândia, mas, como diz, de uma maneira heróica, principalmente a Gusa Nordeste, que resolveu pegar esse gusa, em vez de estar mandando para os Estados Unidos, que não tem mais mercado, transformar em aço. Já está se produzindo aço lá em Açailândia, mas de uma maneira ainda assim muito, posso dizer para você, de uma maneira ainda que não dá a cadeia toda produtiva do aço. Hoje estão produzindo lá em Açailândia, a Gusa Nordeste, ela produz hoje lá a gente chama de billets, né? Ou tarugos. É como se fosse uma prancha de aço, né? Que você tem um mercado muito restrito. Mandamos alguma coisa para o Chile, o Peru, né? Porque precisamos da outra fase, que é a laminação. Então, esse tarugo precisa cair na outra fase, que está praticamente quase pronta, dependendo aí do financiamento do Banco Nordeste, a liberação de uma parcela, para se concluir a laminação. Então, lá nessa laminação, nós vamos fazer vergalhões, vamos fazer cantoneiras, nós vamos fazer placas, nós vamos fazer fio de aço para o mercado interno, porque o mercado interno não consome esses billets, né? Somente o consumidor. O consumidor compra vergalhões, compra cantoneiras, né? Placas de aço. Então, esse é outro segmento.
que eu acho que é uma esperança para o Gusa. E há perspectiva de que isso aconteça a curto prazo? Eu acredito que sim, talvez desse ano ainda, né? Estamos dependendo aí de umas negociações com o Banco do Nordeste, que é parte do projeto financiado pelo Banco do Nordeste. Eu acredito que esse ano talvez a Gusa inaugure sua laminação para produzir o aço aqui para o mercado interno, para o consumidor, né? O vergalhão, o cantoneiro, como disse, tantos, o arame liso, arame farpado, e prego, tudo isso. Dá um Aí sobrepreço também de... Você incorporando esse tipo de tecnologia, você também tem um preço mais alto. Mais alto. Evidentemente, você tem um preço, além do preço mais alto, como você não tem mais no mercado norte-americano, a ideia é colocar aqui no mercado interno, né? Esse aço produzido aqui no Maranhão. Hoje já se produzimos aço aqui, mas são, como te disse, são tarugos, que você não vende aqui nos depósitos. Nós temos que fazer a laminação para fazer vergalhões e arame e tudo, outros produtos para vender aqui no mercado interno. Ou seja, um produto intermediário e agora você vai ter um produto final que já pode ser colocado no mercado para o consumidor final. Principalmente para a construção civil. Todo o aço consumido no Maranhão hoje, há anos, não só hoje, com anos, né? O aço é produzido no Sudeste, né? São aços que vêm lá de Minas, que vêm de São Paulo, alguma coisa que vem de Recife, mas então, são aços que nós importamos aqui no Maranhão, o aço para consumir, principalmente na construção civil. Tá. Zé Maria, eu sei que você acompanha mais, até por causa da proximidade com o sindicato aqui de São Luís, a questão mais aqui de Bacabeira, que era mais próxima aqui. E o Cláudio aí falou em relação às consequências dessa crise no setor para o empresariado. Como é que isso aí se reflete na vida do trabalhador? Eu cumprimento aqui o Cláudio Azevedo, o Luiz Pedro e também o Sérgio Vieira. Agradeço a oportunidade, mas eu digo que a maior consequência desse grupo empresarial é principalmente o trabalhador e o meio ambiente. Eu tenho que discordar parcialmente das informações do Cláudio, porque o trabalho aqui no Maranhão e o salário é um dos mais baixos do Brasil. Se comparar isso a nível internacional, a gente não chega a competir com os Estados Unidos e nem com a Alemanha. Eu já estive numa conferência na Alemanha que tinha uma crise de energia, crise das fundições, como eles chamam, que era a produção do alumínio, e uma crise política. E foi comparado todos os custos de produção, o menor custo era o custo do salário. Então, eu acho que deveria ter um acompanhamento desde a hora da implantação desses projetos até o período das chamadas crises que são geradas pelo capital, não é gerada pelo trabalho. O trabalhador, ele tolera muito das pressões das empresas, ele consegue ficar até com atraso nos reajustes salariais e ainda suporta as questões da saúde no trabalho, que são consequência das atividades realizadas. Então, assim, é necessário que as empresas repensem um projeto juntamente com o governo, olhando o meio ambiente, as condições de vida do trabalhador, o retorno social das divisas fiscais, porque as empresas, elas buscam, são multinacionais, geralmente, elas buscam incentivos fiscais do governo do estado, das prefeituras de onde elas se instalam. E ainda recebe incentivo também, empréstimo do BNDES e de outros bancos. Então, assim, tem boas condições para a indústria até determinado momento. Depois de um determinado período de produção, todos os projetos, eles suportam tipo 10, 15 anos. Depois de 10, 15 anos, eles começam a piorar e geralmente remete a culpa para o trabalhador, e aí busca a sociedade, busca alternativa. Então, eu acredito que deveria ser discutido de início e o período de funcionamento e até quando elas não tiverem mais interesse de funcionar naquele local, discutir as alternativas para deixar com menos consequências ambientais, de saúde e também do incentivo fiscais para o retorno social para o município e para o estado. É necessário discutir a verticalização e uma diversificação do produto, porque um segmento pode produzir mais de um produto naquela mesma indústria, e daí aumentar o valor agregado daquele produto
e a gente ter por mais tempo de vida útil, respeitando o meio ambiente, as questões trabalhistas, sociais e, enfim, ter uma harmonia melhor entre a produção, a venda e o consumo. Deputado, o município do qual o senhor vem e que representa aqui na Assembleia, o município de Açailândia, é o mais prejudicado, até porque era o que tinha o maior número de empresas lá instaladas, né? Qual é a situação hoje de Açailândia? Como é que isso aí se reflete em termos do município, tanto em termos de emprego, como também em termos de arrecadação de impostos, essa questão toda? Bom dia, Luiz Pedro, satisfação estar aqui no programa. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Bom dia ao nosso amigo Cláudio Azevedo. Bom dia ao nosso amigo Zé Maria. São pessoas aí conhecedoras de todos os problemas, já há muito tempo já estão aí enfrentando lutas dentro de uma sistemática da questão da siderurgia. E essa crise que se instalou hoje no setor siderúrgico do Maranhão, especialmente lá na região de Açailândia, cidade da qual nasci, nos despertou uma preocupação muito grande, porque Açailândia sempre foi o foco da siderurgia no Maranhão. Fora de Açailândia existiam 2 siderúrgicas, em Açailândia 5 siderúrgicas, no Maranhão eram 7. Hoje estão 2 siderúrgicas funcionando no município de Açailândia. Então nós fomos junto aos colegas da classe política, para que a gente criasse uma frente parlamentar em defesa do setor siderúrgico, que procurasse entender melhor as causas, para que com o entendimento dessas causas a gente procurasse soluções. Claro que o senso comum, a gente já sabe de alguns problemas, está aí o Cláudio que já relatou vários problemas aqui, problemas inclusive da crise internacional, mas em que nós enquanto agente político, nós não podemos estar à margem dessas discussões, nós temos que estar inseridos nesse panorama para que a gente entenda melhor toda essa crise. Uma crise dessa reflete negativamente na economia local, reflete negativamente na economia estadual. A Açailândia hoje, talvez de 7 mil empregados, hoje nós temos, acho que nós não temos 2 mil empregados no setor siderúrgico de Açailândia. Recentemente a Suzano adquiriu a linha de produção da Queiroz Galvão em Açailândia e foram impactados direta e indiretamente quase 4 mil trabalhadores. Então isso traz um desgaste, um impacto social muito grande. Então essa frente parlamentar que nós criamos, e graças a Deus tivemos o apoio maciço dos deputados da Assembleia Legislativa, é para que nós consigamos nos irmanar nessa causa, junto aos sindicatos, junto ao empresariado, junto ao representante dos empregados, para que a gente possa procurar soluções. A gente entende que essa crise passa por uma crise internacional. Em 2008, com a crise dos Estados Unidos, como muito bem já disse o Cláudio, os Estados Unidos, com a crise, se protegeu, fechou fronteiras, e ao invés de comprar o Gusa, que aqui o nosso eixo norte, que o Maranhão, do qual o Maranhão faz parte, fornecia praticamente exclusivamente para os Estados Unidos, pouca coisa para a Europa e para a China praticamente nada. Então, os Estados Unidos começou a comprar sucata, o que gerou uma crise muito grande aqui no Brasil, principalmente no eixo norte, que é onde nós estamos inseridos. Mas, apesar de todas essas crises, eu creio que nós temos que criar mecanismos para proteger. Um dos mecanismos, como bem disse o Cláudio, já relatou aqui, é a verticalização dessa produção. Nós produzimos o Gusa e o Gusa é um produto manufaturado, que ia para fora do Brasil para que ele fosse refinado, para que se tornasse o produto final, transformado em aço produto final. Lá na Açailândia hoje já existe o grupo da Gusa Nordeste, já implantou uma aciaria que já está produzindo aço de forma bruta, que a partir daí um segundo setor, que é o setor da laminação, que eles estão dependendo de um empréstimo, né, do Banco do Nordeste, inclusive trazer o conhecimento da população e do próprio sindicato, do setor siderúrgico, de que a frente parlamentar já fez o contato com a diretoria do Banco do Nordeste em Fortaleza, já se colocou à disposição e dando apoio para que isso, dentro, claro, de toda a legalidade, para que esse procedimento se acelere.
para que a gente procure alternativas dessa forma. Eu acho que assim nós vamos estar dando uma resposta positiva. Mas aqui no Maranhão, nós vemos um outro fenômeno, um fenômeno que, pelo menos as indústrias siderúrgicas que ainda restam, elas se prepararam no que diz respeito à matéria-prima do carvão vegetal. Eles investiram na compra de terras, plantaram, fizeram suas florestas para que pudesse transformar no carvão vegetal para a questão do forno siderúrgico, coisa que não aconteceu no Pará. O Pará, além da crise, não aguentou porque não se preparou as siderúrgicas à questão ambiental. Então, o conjunto da falta de preparação que as siderúrgicas do Pará tiveram, fizeram com que o processo de falência dessas empresas se acelerasse. E que aqui no Maranhão, a gente viu que o que ainda resta foi motivo de uma preparação que já vem de todo um planejamento na questão do plantio de florestas, coisa que não aconteceu no Pará. O Pará não resistiu, e nós aqui no Maranhão, que somos remanescentes, ainda os remanescentes do siderúrgico do setor norte do Brasil, nós temos que encontrar mecanismos destas formas, com parcerias do público, privado, do poder político, da classe política, para que a gente possa se unir, para que não venha haver mais problemas, mais desgastes, para que não venha haver mais pobreza no nosso Estado, porque é para isso que nós, agentes políticos, nós estamos representando o povo. É para procurar soluções nos momentos de crise e soluções positivas. E acho que estamos no caminho certo. Estamos com a frente parlamentar criada, toda a Assembleia envolvidas, conseguimos trazer o Poder Legislativo do Estado do Maranhão para dentro das discussões com essa frente. E nós já vimos um movimento da Vale do Rio Doce, depois da criação dessa frente parlamentar, porque ela foi convocada para audiências públicas, vieram já em 3 reuniões conosco, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, e a gente está saindo muito satisfeito dessas reuniões, porque nessas reuniões o que é que a gente procura? A gente procura trazer uma proteção para a indústria maranhense, uma proteção para o setor siderúrgico maranhense, e nós estamos sempre tendo a garantia dos representantes da Vale do Rio Doce de que o preço para nós do minério de ferro que vem de Carajás não vai deixar de ser competitivo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o próximo bloco já. A crise que afeta o setor de ferro-gusa é mais amplo e se espraia por outros ramos da metalurgia e da siderurgia. Em São Luís, Alumar e Vale fecharam parte de suas operações e também demitiram trabalhadores. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Cláudio Azevedo, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro-Gusa do Maranhão e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado; José Maria Araújo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís; e Sérgio Vieira, deputado estadual pelo PEN. José Maria, como está o panorama do setor metalúrgico no Maranhão como um todo? Não vai bem, e o problema se agravou desde 2014 e vem só piorando. Com o desligamento da Sala de Cuba na sua totalidade, quando a Alumar deixou de produzir alumínio aqui no Maranhão, ela causou um problema para São Luís internamente e também para as outras empresas prestadoras de serviço. Então, de lá, desse fechamento da Sala de Cuba até o momento de 2017 que nós estamos vivendo, nós estamos passando até pelo chamado efeito dominó. Ou seja, primeiro é a queda da maior e depois vem derrubando as contratadas. Já tivemos situações críticas até de demissão sem pagamento das verbas rescisórias. Ou seja, isso é um tipo de calote, nós chamamos assim. Então as empresas alegam bastante dificuldade, mas não conseguem segurar nem a receita para a quitação da rescisão de contrato de trabalho. Então nós estamos no momento em campanha salarial desde março e não firmamos acordo coletivo, firmamos apenas os acordos individuais, por essa dificuldade que cada uma empresa passa por uma situação e se interioriza a decisão. Não há uma adesão coletiva do sindicato patronal
E em função do nome crise, o trabalhador é a maior vítima desse processo, porque as empresas que trabalham com lucro colocam a dificuldade e repassam essa dificuldade para os trabalhadores, e o trabalhador que vive apenas do salário, nesse período eles não têm aumento de salário, às vezes eles não conseguem uma promoção, não tem uma carreira de crescimento, e o pior, às vezes ainda tem que suportar problemas de saúde, que muitas das empresas eles não têm um plano de saúde para garantir uma vida melhor, mais digna para o funcionário. Então, assim, o trabalhador sofre mais com esse período agora da chamada crise do capitalismo. Então, nós precisamos ter alternativas para não ser o trabalhador o único culpado ou condenado, assim, a ser o Cristo da questão. Ou seja, o trabalhador sofre em todos os períodos, mas quando se diz crise do capital, aí a piora é para cima do empregado, porque rebaixa o salário, demite, nesse caso sem pagamento, os contratados são contratados com valores menores, e assim, não há um desenvolvimento e uma igualdade de crescimento com distribuição de renda. Nós vivemos cada dia num estado assim mais empobrecido e uma cidade, um município sem desenvolvimento. É necessário que seja pensado um crescimento sustentável para os trabalhadores, para a sociedade, para a classe operária e empresarial como um todo. Porque quando a gente pensa apenas o comércio, não está pensando a indústria. Quando pensa a indústria, um depende do outro. Muitas das empresas fecharam, muitos supermercados também fecharam. E daí tem consequência para o comércio. Então nós precisamos de um modelo de produção, consumo e um desenvolvimento onde a cadeia produtiva tenha a sua sustentabilidade e uma durabilidade maior, porque nós vivemos um verdadeiro ciclo. Há um período de um pequeno crescimento e depois uma retenção de desenvolvimento, de crescimento, de uma forma que a gente busca uma alternativa e não encontra. Hoje, as vagas de emprego aqui no Maranhão são super reduzidas e ainda vivemos um fenômeno de algumas empresas contratarem trabalhadores de fora para se ocuparem aqui as vagas dos maranhenses. Então é preciso que a gente desperte para esse crescimento, essa indústria do jeito que está. Tem empresas que a gente pode confirmar que não tem nenhum escritório em São Luís e não compra nem um telefone celular ou um chip de celular para gerar divisa no estado. Eles compram tudo de fora. Então, hoje, esses pregões que chamam, as empresas daqui para concorrer com a Vale, para concorrer com a Alumar, é com outra matriz. Então, as contratadas metalúrgicas, elas sofrem tanto quanto os funcionários delas, sofrem junto. Então, é necessário buscar um equilíbrio para eu diria assim, uma convivência melhor entre o empregado, o empresário, o contratado e o contratante, porque o efeito dominó recai para toda a sociedade. Cláudio, me chamou a atenção uma coisa aqui que o nosso deputado Sérgio falou em relação à diferença entre aquilo que aconteceu no Maranhão e o que aconteceu no Pará, que as fábricas fecharam todas, né? Então, qual é esse fenômeno? O que é que explica que de um lado de um limite, do lado do limite seja de um jeito e do outro lado seja de outro? Seja de outro. Veja bem, eu quero até, assim, uma parte antes de responder essa pergunta, dizer ao companheiro aqui, o Zé Maria, que nós participamos juntos de algumas audiências perante o Ministério Público do Trabalho, não é? Quando do encerramento da Margusa aqui em Bacabeira, qual a área sindical corresponde aqui ao Zé Maria, não é? Tivemos lá várias audiências, nós lutamos muito, a Margusa lutou muito para não demitir esse pessoal, porque ninguém realmente gostaria de perder uma equipe que já está há tantos anos, né? Pessoas só sabem trabalhar nisso, né? Você perder o fechamento de uma empresa é muito sacrifício muito grande. E nós conseguimos, a Margusa conseguiu
o Zé Maria pode dizer ou não, mas conseguimos pagar todos os funcionários que foram demitidos assim pelo encerramento da atividade da Margusa, aqui em Bacabeira. Mas veja bem, as siderúrgicas do Maranhão, ela é diferente da siderúrgica do Pará. Ela tinha uma consciência, nós temos uma consciência diferentemente das siderúrgicas instaladas em Marabá. Qual é a consciência nossa? O meio ambiente. Nós nos preocupamos com o meio ambiente. Nós plantamos aqui no estado praticamente mais de 150 mil hectares de floresta de eucalipto. O Pará não plantou praticamente nada. Plantou talvez 10 mil hectares, coisa assim. Então isso é que deu, como diz o deputado Sérgio Vieira, conhece as florestas, conhece profundamente, deu esse suporte, essa matriz para nós, energética, que é a floresta de eucalipto. Então isso foi muito importante para nós. Diferentemente do Pará também, nós fizemos aqui, dentro das indústrias, a injeção de finos de carvão, que é aquele pó do carvão injetando no alto forno, a tecnologia desenvolvida também aqui no Maranhão. Mas o principal, das duas principais delas, que foi justamente captar aquele gás que eram queimados na chaminés da siderúrgica, o Sérgio sabe disso em Açailândia, o companheiro também Zé Maria sabe disso aqui, ficava queimando aqueles gases que saem do alto fornos, nós conseguimos canalizar para a geração de energia. Então nós conseguimos colocar dentro das siderúrgicas uma termoelétrica que chegou a produzir, como tem hoje na Gusa, tem lá na Viena, que produz 8, 11 megawatts de energia, que utiliza na empresa e colocamos também vendendo para o mercado externo, quer dizer, deu uma renda a mais. E por último, nós instalamos lá em Açailândia, o deputado Sérgio Vieira sabe também, uma das melhores fábricas de cimento que nós temos no Brasil. Cimento de excelente qualidade, que é um cimento chamado Açaí, que é do grupo da Gusa Nordeste, Grupo Ferroeste. O cimento Açaí utiliza na sua produção a matéria-prima do Gusa, uma matéria-prima chamada escória, que é um subproduto do Gusa, que aquilo, ele vira uma rocha, aquilo é moído, e hoje você tem um cimento de excelente qualidade que atende toda aquela região tocantina e também o sul do Pará. Quer dizer, então nós procuramos verticalizar, e agora com aço, transformando o Gusa, porque o Gusa é um intermediário entre o minério de ferro, você tem o Gusa, depois você tem o aço. Nós estamos transformando agora, a Gusa Nordeste, transformando minério de ferro em Gusa e aço. Então, as empresas se prepararam. É preocupante, o deputado Sérgio tem razão, porque em Açailândia foram demitidos agora com o encerramento, quando se vendeu as florestas de eucalipto para a Suzano, que a Suzano, a celulose não caiu no mercado internacional, essa commodity. Então a Suzano adquiriu, da siderúrgica Pindaré e da Cimasa, esse parque florestal que eles tinham, para transformar, não em carvão, para transformar em celulose. Então houve a demissão de quase 3 mil trabalhadores. A nossa preocupação é que esses trabalhadores vão vencer agora o seguro-desemprego. 6 meses estão recebendo ainda. O que será desses trabalhadores depois dentro de Açailândia? E se houver o fechamento da Viena, da siderúrgica Viena e da siderúrgica Gusa Nordeste? Nós vamos ter em Açailândia, além do fechamento do comércio, como disse bem o companheiro Zé Maria, né, fechamento do supermercado, já está fechando lá, tivemos lá na Associação Comercial de Açailândia, preocupação muito grande dos comerciantes e prestadores de serviços, que prestam serviço lá, tem empresa prestadora de serviço, de guindaste, de reforma de alto forno, de reforma de equipamentos, a demissão também nesse segmento, no caso da Molifé, tanto outras empresas estão lá preocupadas, e principalmente no comércio, com a demissão de trabalhadores também no comércio. Então, a nossa preocupação maior, viu, deputado Sérgio, a gente tem que realmente preocupar, inclusive levar isso ao governo, a nossa preocupação é o aumento do índice de violência em Açailândia. Que Marabá ocorreu isso e o índice de violência de Marabá foi lá para cima. Sim. Se transformou talvez numa cidade mais violenta do estado do Pará. A nossa preocupação é que com o fechamento, agora o pessoal deixando de receber esse seguro-desemprego, e também, caso a gente está lutando muito para isso não ocorra, o fechamento da siderúrgica Viena e da Gusa, né, desde que não sai esse projeto do Banco do Nordeste, porque é uma luta muito grande. A empresa é uma das melhores clientes que tem no Banco do Nordeste. E mesmo assim não consegue receber, captar o último recurso que tem a última parcela. Já cumprimos todas as obrigações perante o Banco do Nordeste. Basta dizer, meu querido amigo Luiz Pedro, para se instalar a siderúrgica de Açailândia, a Gusa Nordeste teve que trazer energia lá de Imperatriz, fazendo um linhão de Imperatriz, 76 quilômetros até Açailândia, que seria obrigação talvez do governo federal, governo do estado,
disponibilizar energia para a instalação de uma indústria. A Gusa Nordeste pagou mais de 70 milhões de reais, indenizou 56 proprietários e entregou agora essa linha, esse linhão que ele fez, não é poste cimento não, é um poste metálico. Entregou esse linhão agora para a Eletronorte, para ser utilizado pelo governo, que é um investimento empresarial. Porque se eu tivesse instalado lá em Minas, a energia estava na porta. Aqui nós tivemos que trazer, deputado Sérgio, como é seu do conhecimento, energia de Imperatriz para a Ceilândia. Investimento altíssimo. Então, todo esse ajuste prejudicou o andamento da cearia. Que esperamos agora que a frente parlamentar, liderada por Vossa Excelência, vamos agendar uma reunião lá no Banco Nordeste, Fortaleza, para que a gente possa realmente liberar os recursos que estão lá. Esses recursos são da Gusa, são através de uma carta de fiança exigida pelo banco de 100 milhões, que hoje nós queremos permutar essa carta de fiança pela laminação, a garantia do financiamento da laminação. E o banco nos segura esse valor lá. Então são ações como essa que não é fácil você ser empresário aqui no estado do Maranhão. Você tem toda uma série de coisas que dificulta aqui a instalação de indústrias aqui no estado. Tudo bem, eu queria que a gente fizesse um rápido intervalo para depois voltarmos ao terceiro bloco e o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a crise no setor do ferro Gusa, que tem as empresas do setor justamente seu elo mais frágil. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Cláudio Azevedo, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro Gusa e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado; José Maria Araújo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís; e Sérgio Vieira, deputado estadual pelo PEN. Deputado, a iniciativa aí que já foi aqui destacada, já foi louvada em relação à formação do bloco parlamentar, e a gente sabe que a união de forças aí de parlamentares faz com que se tenha um poder de fogo maior em relação a essa questão. O que é que já foi levado ao governo do estado em relação a essas questões? Veja bem, quando nós tivemos a iniciativa da criação dessa frente, da qual nós somos o coordenador, era justamente nesse intuito, no intuito de você ter uma musculatura maior para enfrentar esse tipo de problemas. E tendo uma vez instalada essa frente parlamentar, nós agimos em um primeiro momento junto à Vale, porque nós estávamos muito preocupados com aquela questão da Servital no estado de uma siderúrgica se instalar no estado do Pará, que por vários veículos de informação foi noticiado de que o preço do minério de ferro ia chegar abaixo do que chega aqui no Maranhão. Então isso, nós não concordamos com esse tipo de posicionamento da empresa e imediatamente nós tivemos a iniciativa de criar essa frente parlamentar, onde fomos buscar o contato com a Vale, com o representante da Vale aqui no Maranhão, e nós fizemos já várias reuniões, e dessas reuniões nós estamos tendo a garantia de que esse preço não deixará de ser competitivo aqui, o minério de ferro entregue aqui no Maranhão. Nós estamos atentos a essa situação. Muitos duvidam do posicionamento da Vale, mas o nosso papel como frente parlamentar é buscar esse contato com a empresa e tentar garantir de que esse preço do minério que chega ao Maranhão continue competitivo no cenário nacional, ou pelo menos no eixo norte aqui de produção do Gusa, que pega aqui o Maranhão e o Pará. Porque seria uma discrepância muito grande você estar ali no Pará fornecendo o minério de ferro por um preço muito abaixo do que é fornecido aqui, do que é entregue no Maranhão, e a indústria siderúrgica do Maranhão estaria fadada ao fracasso, estaria fadada ao fechamento das portas. Então isso nós vamos lutar, nós estamos lutando, tomando medida para que isso não aconteça. Junto ao governo do estado, nós assinamos junto com o governo do estado um documento que é de conhecimento aqui das indústrias siderúrgicas do Maranhão, aonde a gente pede o apoio, dando o apoio, pedindo para que a diretoria do Banco do Nordeste acelere esse procedimento. Mas se isso não for o suficiente, nós nos comprometemos de marcar uma reunião, e isso nós já vamos fazer de imediato, junto à diretoria do Banco do Nordeste,
para que acelere esse procedimento de empréstimo para o último passo da fabricação do aço lá em Açailândia, através da Gusa Nordeste, que é a fase de laminação. Como bem disse aqui o Cláudio Azevedo, é uma empresa que é cliente do banco, mas aquela questão burocrática que às vezes emperra as negociações no Brasil. O banco é um banco público e, portanto, é um banco em que toda a classe política, os agentes públicos, os agentes políticos têm que dar a sua contribuição, mostrando a necessidade e a importância desse empréstimo para essa empresa, o que pode transformar essa produção em coisas positivas para o município de Açailândia, para a região de Açailândia, para o estado do Maranhão, no que diz respeito à sobrevivência. Eles estão se adaptando. Já se adaptaram com a escória, já se adaptaram com a fabricação do cimento, já se adaptaram com o vapor, com as termoelétricas implantadas dentro das próprias indústrias, já se adaptaram com o plantio da floresta própria para a utilização do carvão. Então, a gente vê que a indústria no Maranhão, ela se preparou bem. Não esperava, claro, uma crise enorme dessa, uma crise sem precedentes para o setor, né? Mas existe os remanescentes da indústria siderúrgica do Maranhão que estão sobrevivendo, mas a gente tem noção de que ela precisa se transformar e se adaptar. E uma das adaptações é essa verticalização da produção, do Gusa para o aço. E é importante nós sensibilizarmos as pessoas que estão à frente dessa instituição financeira para que isso aconteça logo, porque nós estamos pedindo socorro, nós precisamos que isso aconteça. Isso pode ser a salvação do setor siderúrgico, ou no mínimo uma grande contribuição para que o setor continue vivo e gerando empregos, gerando divisas, gerando impostos e fazendo bem para a população. Pois não, Cláudio. Eu queria fazer uma parte aqui ao deputado Sérgio. Eu não sei, eu não participei da reunião com as audiências públicas com a Vale, mas veja bem, a Vale explora o direito de exploração do minério de ferro lá de Carajás, que aquilo é um patrimônio do povo brasileiro. Sim. Né? A Vale tem a concessão. Deputado, o senhor já pensou? Eu quero colocar aqui, o senhor como líder e presidente da Frente Parlamentar do Setor Siderúrgico. Se a Vale tivesse, nos momentos de crise, como nós estamos vivendo hoje, reduzido o preço de minério, como ela vai reduzir no Pará para a instalação de uma siderúrgica da Tunísia, chamada ArcelorMittal. Ela vai reduzir para $13. Se ela tivesse reduzido esse preço de minério de 2008 para nós, a siderúrgica do Maranhão não teria fechado. E muito menos do Pará. Talvez o Pará ia buscar outra matriz energética que não fosse o carvão. Talvez até o carvão mineral. Né? Se ela tivesse feito isso, porque o preço do minério, deputado, ele entra na produção do Gusa, no custo do Gusa, com 40%. Quase metade do preço do Gusa vem do preço do minério. Então, se a Vale, pense nisso, se a Vale tivesse feito desde 2008 e nos dado condições agora, talvez, companheiro Zé Maria, nem a Margusa teria fechado. Se ela tivesse feito esse preço de minério, que ela vai fazer, com certeza, para a Cevital. Só que ela está dizendo que ela vai fazer para a Cevital, porque a Cevital vai produzir trilhos para a estrada de ferro. Mas nós podemos também, na Cearia, produzir trilho. Ela que não vai concorrer com a siderúrgica do Maranhão. Essa que é a conversa. Que a Cevital vai fazer placas de ferro para navios. Nós podemos também na Cearia fazer. Será que ela vai nos dar a mesma concessão de preço? Então, veja bem, é uma colocação que talvez o senhor deve endereçar a Vale. Que ela conceda um preço de minério menor, mesmas condições que ela está dando para a siderúrgica da Tunísia se instalar em Marabá, ela conceda para as siderúrgicas aqui do Maranhão o mesmo preço, que seja para a produção de Gusa ou de aço. Isso que é importante, porque nós não somos, viu, companheiro Zé Maria? Todas as empresas de Gusa lá do Maranhão não são multinacionais. São empresas que começaram pequenas, né, lá em Minas Gerais, em Sete Lagoas, e vieram para cá, são praticamente empresas quase familiares, não existe nenhuma empresa multinacional nisso aqui. Não é? Então, não, valeria, sim, nos dar condições do preço do minério. Se ela tivesse feito isso aqui, nós não teríamos fechado as 5 indústrias. Eu digo isso a vocês. Eu pergunto aí, agora, a todos aqui, qual a perspectiva de se sair da crise nesse setor? A perspectiva que eu vejo é a verticalização, como colocou o deputado Sérgio Vieira, que nós já colocamos aqui, a verticalização do Gusa para o aço.
e que a Vale não conceda um preço menor de minério de ferro, como ela vai conceber agora para a Servital. Que já existe um protocolo de intenção firmado de 4,5 milhões de toneladas de fornecimento de preço de minério a preço de $13 por tonelada. Nós pagamos em Açailândia, estava 70, agora reduziu talvez para 60. É o preço China. Nós pagamos o preço China. O preço que ela coloca na China. Né? Desconta apenas o frete. E nós gostaríamos que a Vale fizesse para as indústrias siderúrgicas do Maranhão, para não se fechar essas duas indústrias, o mesmo preço do minério que ela vai fazer para a Servital. Isso é importante para nós. É você manteria os empregos e quem sabe, talvez até pudesse a Margusa, aqui em Bacabeira, reativar suas atividades, desde que tivesse um preço do minério competitivo, como agora que eles vão conceber para a Servital. Que nós utilizamos muito pouco, viu, Luiz Pedro? Nós utilizamos muito pouco de minério, de carajás. As siderúrgicas do Maranhão hoje não chegam a utilizar nem 0,5% do que a Vale exporta para a China. Estou falando de 0,5%, estou falando de nem 10% não, meio. Que nós utilizamos desse minério que passa aí na ferrovia Carajás, que a gente vê passar nos vagões, carrega lá nos navios, quando a gente derruba lá em Açailândia, chegamos a derrubar nem 0,5% do minério que a Vale exporta. E geramos aí praticamente, chegamos a gerar 7 mil empregos. Estamos gerando hoje 2, 3 mil empregos em Açailândia, com esse menos de 0,5% de minério. Então é uma coisa também para se pensar, e nós estamos aqui para isso, para debater e discutir, inclusive com a Vale, essa questão. Muito bem. Deputado, infelizmente nós estamos aqui já chegando ao final do nosso programa e eu queria que cada um, começar pelo senhor, nós tivéssemos aqui as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso Mesa Redonda. Veja bem, só respondendo essa última pergunta sobre a questão do que seria uma solução, eu vejo que além da questão da verticalização, como eu já coloquei e o Cláudio bem colocou, sobre a questão da produção, sair do minério, passar pelo Gusa e ir até o aço, inclusive com a laminação do aço, e nós buscarmos incentivos para que isso aconteça, como a empresa está buscando junto ao BNB, isso, a empresa Gusa, para que ela lamine o aço e desse aço laminado vai proporcionar um clima para que várias outras empresas também se instalem ali ao redor da siderúrgica, porque você tem o arame, você pode trazer a fábrica do arame para próximo. Você tem o parafuso, você traz a fábrica de parafuso para próximo. E isso tudo vai gerando tributos, divisas, riquezas para a região e para o Estado. Além dessa verticalização que traz tudo isso, a questão de manter a competitividade do minério. Nós não podemos permitir, Cláudio, que simplesmente a Vale forneça um minério muito mais barato para uma empresa do Pará, em detrimento de uma multinacional, inclusive, em detrimento de pensar só em lucros e o Maranhão, se isso acontecer, infelizmente a indústria siderúrgica do Maranhão, mesmo com a verticalização, está fadada a encerrar as portas. Então nós não podemos permitir isso. Eu acho que essa frente foi criada nesse intuito de dar uma musculatura maior, junto com o setor siderúrgico. Nós temos que nos unirmos, junto com os sindicatos metalúrgicos, nós temos que nos unirmos e não deixar que isso aconteça. Se tivermos que, vamos inclusive fazer uma reunião com a bancada federal, dos deputados federais do Maranhão, para pedir o apoio deles nesse sentido. Vamos discutir com a Vale todos esses assuntos para que isso não aconteça, porque seria muito injusto com a população do Maranhão. Então nós estamos trazendo à baila todos esses assuntos, acho que o primeiro momento é esse, os assuntos que nós estamos descortinando, tirando a cortina, mostrando à população, mostrando à classe política o que está acontecendo no setor, para que a gente busque essas soluções juntos. E vamos ser resistentes, nós vamos procurar as soluções, porque o Maranhão não pode mais ser prejudicado, principalmente em detrimento de, como o próprio Cláudio Azevedo falou, nós usamos nem 0,5% no Maranhão do minério que a Vale exporta para a China. E o custo social, o benefício, melhor dizendo, o benefício social, a gente percebe que para o Maranhão é muito grande, mesmo com esse 0,5%. Ora, nós não podemos permitir que uma empresa do tamanho da Vale prejudique tanto a população de Açailândia, a população da região, a população do Maranhão, porque vai beneficiar uma empresa lá no estado do Pará. Então, nós temos que ter esse cuidado para que isso não aconteça. E eu acho que nós estamos no caminho certo. O primeiro passo é a preparação para enfrentar essa luta.
e nós vamos estar irmanados, todos, tenho certeza, a classe política, a Assembleia Legislativa, com os sindicatos, com a federação, para que a gente lute para que isso não aconteça. E dizer, Luiz Pedro, que foi uma satisfação estar aqui, sempre que chamado estarei à disposição para esclarecer esses assuntos. Me coloco à disposição da população de Açailândia, a qualquer entidade que queira discutir o assunto, porque eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir reverter esse quadro, levando ao conhecimento da população o que está acontecendo, pedindo o apoio inclusive da população, das entidades de classe, da sociedade civil organizada, da classe política como um todo, para que a gente enfrente esse problema e a gente saia vitorioso, não nós, mas o Maranhão e a população do Maranhão. Muito bem. Zé Maria. Nós precisamos continuar nesse caminho. Eu acho que a alternativa viável é o diálogo. Com o diálogo a gente consegue encontrar caminhos que, se não houver entendimento, a gente não consegue. Então, por isso, o sindicato sempre está à disposição para discutir. Para dar um exemplo, em Bacabeira, com o período que a Margusa estava passando a dificuldade, primeiro ela deu férias coletivas, depois firmamos um acordo da chamada Lei Alfer, o governo federal pagou uma parte do salário, a empresa pagou a outra e passou por mais tempo. Depois ela teve que colocar em aviso prévio e, por último, parcelou as verbas rescisórias e honrou o compromisso do parcelamento. Então, ou seja, tudo o que ela fez foi esperando um melhor preço de mercado, a competitividade, e com isso ela não conseguiu junto à Vale. Então, assim, a Vale tem uma responsabilidade sobre isso e o governo também. O governo precisa cumprir a sua parte de defender a indústria local. A hora que ele defende a indústria local, ele vai defender o emprego local e o desenvolvimento sucessivamente. Então, sem indústria, não há desenvolvimento. E com isso, vai prejudicar o comércio e prejudicar o serviço. É necessário que a cadeia produtiva da indústria seja fortalecida, então, por isso, a cota do Estado e do governo federal, estadual, todas as esferas, tem que fazer a sua parte, porque às vezes o trabalhador é chamado no início e no final do processo. Então o sindicato ser chamado apenas para firmar uma homologação, termos rescisórios, parcelado, não resolve mais o problema. Então eu acho que é necessário, o caminho é o diálogo, discutir o processo desde a sua implantação, acompanhamento parcial e, claro, essa proteção do Estado é necessário para ver quem está se beneficiando e o outro que está se prejudicando. Então, se houver essa participação conjunta, a gente vai diminuir as consequências para a sociedade. Cláudio. Muito obrigado. Muito bem, eu quero aqui agradecer ao convite formulado pelo meu querido amigo Luiz Pedro, não é? Por essa oportunidade de a gente estar debatendo aqui um setor tão importante, que é o setor siderúrgico maranhense, ao deputado aqui de Açailândia, da nossa querida terra de Açailândia, Sérgio Vieira, por estar engajado nessa frente. E dizer ao Sérgio que a Vale está concedendo isso ao Pará, não é porque a Vale quis, não, porque está aí alguma coisa, não. É pressão muito forte do governo do Pará. Eu acho que a mesma coisa que nós teríamos, já que eles Pará tem a Jazido, Carajás, nós temos o Porto Itaqui. Acho que o governo do Estado pode chamar assim a Vale e exigir um preço menor do GUSA para essas duas siderúrgicas ou para, quem sabe, revitalizar o Parque Siderúrgico Maranhense. Acho que é uma ideia, viu, deputado? A gente trabalhar nisso. E também aqui agradecer aqui ao companheiro Zé Maria, né, que tem sido um lutador em defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Quem sabe, Zé Maria, a gente consiga reativar a Margusa, né, com preço de minério menor. E, deputado, conte conosco lá no Sindicato da Indústria Fergusa, conte conosco na FIEMA. Se for possível, vamos agendar uma visita aí. Nós teremos o maior prazer de acompanhá-lo lá em Fortaleza, junto ao Banco Nordeste, para que o Banco Nordeste parece que resolva a situação da Gusa Nordeste, que isso não é só a Gusa Nordeste que espera que isso esteja resolvido. É toda a população de Açailândia e daquela região, da região Tocantina, que o banco conceda isso, né? Essa última parcela, reembolse a Gusa Nordeste, essa última parcela que falta para ela concluir. Então, a aciaria, podemos ter ali indústria, como o senhor disse, de prego, de arame, de parafuso, de vergalhões, outras indústrias satélite em torno da aciaria. Isso é muito importante. Muito obrigado. O Mesa Redonda conversou sobre a grave crise no setor do ferro Gusa no Maranhão.
O programa, que é de domínio público, pode ser acessado através do site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.